Então vamos lá, observem ali, né, na lâmina. Então nós temos aqui a primeira reflexão que nós precisamos ter em relação ao curso ONLUS e ao módulo 1 e a este tema especificamente em relação à transição planetária, significa o seguinte, que transição planetária significa uma fase de evolução, uma fase de desenvolvimento de um planeta e de todos os seres que habitam nesse planeta, uma fase de evolução onde os seres humanos, os seres do reino animal, do reino vegetal, do reino mineral, que também são criações divinas, todos estão passando por uma fase de evolução. E esta evolução, necessariamente, dentro dessa percepção da energia do Cristo cósmico, dentro da percepção das forças divinas da hierarquia da luz, tá? Que o Reiki ONLUS trabalha, esta evolução só existe um caminho, apenas um, que é escolher evoluir com consciência, escolher seguir leis divinas superiores, tá? Bom, e nesse sentido, então, a transição que o planeta Terra hoje vive é uma transição que já foi pensada, já foi planejada, já foi estruturada pelas consciências cósmicas siderais há muito tempo, como a gente abordou lá nas orientações iniciais, tá? Bom, então nesse sentido, né, percebam ali, observem ali na lâmina, né? Então, aqui, transição planetária, né? As escolhas no caminho evolutivo, tá? Então, o planeta Terra, né, há muito tempo atrás, ele já recebeu uma decodificação divina, uma decodificação do sistema estelar de Sirius, tá? Então, essa decodificação, ela permitiu ao planeta sair de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. O planeta Terra ainda, neste momento, o planeta Terra ainda não é considerado um planeta de regeneração, um mundo de regeneração. Ele está em fase de cura, em fase de libertação e entrará numa fase de purificação, tá? Que nós vamos explicar um pouquinho mais, né? Porque fase de cura e fase de libertação é isto que o módulo 1 do Reiki ONLUS promove em todos nós, o módulo 2 também intensifica isso, tá? E o módulo avançado, então é cura e libertação, tá? Purificação é um nível ainda mais avançado, tá? Vamos para o segundo aspecto do que envolve uma transição planetária, tá? Dentro dessa visão da cura cósmica, tá? Não de uma visão terrena, não dentro de uma visão assim especulativa, como a gente vê, né? Muito por aí nos materiais, né, das mídias que tem por aí, certo? Então, os primeiros pontos já vimos, tá? Agora o segundo ponto de um processo de transição planetária que nós temos que compreender é: lembrem-se, a nossa abordagem sobre a transição planetária é escolhas no caminho evolutivo. A transição planetária para as consciências cósmicas nunca é destruição, nunca é vista com sofrimento, com perturbações, com angústia, nunca é vista como um castigo de Deus, não. A transição planetária, as escolhas no caminho evolutivo, sempre é desenvolvida sob a perspectiva
da luz, da evolução, do amparo, da proteção, de uma vida pacífica e harmonizada, de uma vida pacífica e curada, tá? Mas para que a humanidade entre nesse caminho, para que você entre nesse caminho, para que eu entre, para que todos entremos nesse caminho, então nós precisamos entrar em um outro ponto, além daquele que nós falamos agora há pouco, de escolher ativar o Cristo em nós, as decodificações do Espírito Santo em nós e viver isso na prática, né? Que é escolhermos termos paz nas nossas vidas, escolhermos nos curar de um passado bem delicado, de um passado muito perturbador que todos temos. Além disso, existe uma segunda etapa da nossa escolha no caminho evolutivo, na transição planetária, na perspectiva da luz, que é o processo de cura e libertação kármica dentro da perspectiva da redenção planetária, tá? Então, redenção é uma lei cósmica, tá? A energia da redenção é uma energia que ela está sob o comando do governo celeste central. O comando do governo celeste central é um governo cósmico localizado, né, no que se chama o grande sol central da Via Láctea, tá? Então, o governo celeste central, ele tem os seus governantes cósmicos, que são consciências imateriais, que governam o cosmos dentro da luz, dentro de uma evolução seguindo leis divinas superiores, tá bom? E não as leis terrenas aqui neste mundo, porque estas leis em nada têm a ver com leis divinas superiores, tá? Então, a segunda etapa que nós temos que compreender para nós ativarmos a escolha no caminho da luz é aceitarmos a lei da redenção atuar sobre nós. Redenção, tá? Esta lei, ela, como eu falei, ela é determinada pelo comando do governo celeste central. O que é uma energia de redenção? É uma energia de libertação kármica total das nossas faltas neste mundo, certo? Bom, vamos para o próximo ponto que nós temos que compreender sobre o que é uma transição planetária. Bom, ela teve início aqui no planeta físico, ela teve início ainda no ano de 1952, tá? E então iniciou-se um planejamento mais intenso de materialização da cura e da purificação no planeta, certo? Então, olha só, é recente o processo, né? Quantos talvez estão me ouvindo e nasceram logo depois de 52, né? Pode ser que muita gente que esteja nos ouvindo pode ter nascido, né, em 60, em 65, em 70, não é muito tempo não, né? Então veja, é recente esse processo de cura planetária, tá? Então em 1952 houve uma reunião no cosmos, houve uma reunião no governo celeste central e este processo então começou a se materializar lá na convergência harmônica, tá? E vem vindo considerável, de períodos em períodos, vem se ativando grandes impulsos de cura para a humanidade, tá? Bom, e esta purificação, né, de toda a humanidade está previsto, tá? Mais ou menos, isso aqui não é uma data definitiva, mas está previsto
que esta etapa de cura e transição planetária, ela vai até mais ou menos o ano de 2052, tá? Por que até o ano de 2052? Porque existe um planejamento cósmico, existe uma situação que se chama alinhamento planetário. Tá? Um alinhamento planetário, nós temos vídeos no canal do YouTube do Instituto Onlus, onde a gente fala sobre alinhamentos planetários, no link Astrologia, tá? Quem quiser pode entrar lá e pode estudar esses materiais. Está lá disponível para quem quiser saber o que é um alinhamento planetário.